noite, gente. Sejam todos bem-vindos. É um grande prazer, né, estar aqui. E também, muito obrigado, Padre Rodrigo, por ter aceitado o nosso convite. Pode se apresentar já. Então, boa noite, está me escutando, né? Então, boa noite, sou o Padre Rodrigo Lacerda, eu sou formador no Seminário Menor, sou coordenador da Pastoral Vocacional, também da nossa arquidiocese, e sou capelão do Colégio Família de Nazaré. Então, a alegria de estar com vocês hoje, conversando um pouco, partilhando um pouco, né, com tão pouco tempo, sobre o centro da nossa fé, o centro litúrgico da nossa fé, que é o Tríduo Pascal, e espero ajudá-los um pouco a viver isso, esse centro, né, esse mistério na vida de cada um de vocês. Pode, se quiser começar a palestra já. Já é? Então tá bom. Então, primeiro, né, agradeço o convite. Também, só quero dizer também, eu falei, né, que poderia também ser um seminarista. Tem o seminarista Guilherme também que está conosco. Se Deus quiser, outros dias, se vocês quiserem estar aí, né, também. Se quiserem, né, uma outra partilha, eles estão à disposição também. Nem sempre eu posso ajudar vocês, mas dessa vez, graças a Deus, deu certo. Então, eu escolhi um versículo para partir nossa reflexão, que está no capítulo 13 do Evangelho de João, versículo 1, que diz: Antes da festa da Páscoa, Jesus, sabendo que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, esse texto que nós vamos meditar também na quinta-feira, que é o que introduz o Lava Pés, é um texto que introduz esse tempo todo que estamos vivendo. Então, me pediram para falar do tríduo especificamente, mas desde amanhã, domingo de Ramos, já somos introduzidos na Jerusalém, né? Entramos com Jesus processionalmente, né, fazendo a procissão, ou amanhã, possivelmente, por causa da pandemia, não vai ser possível. Então, nesse mistério, né, simbolicamente, nós entramos em Jerusalém, com Jesus aclamando como rei, mas ele sabendo do que vai realmente acontecer, né, que o seu trono, a sua coroação vai ser de um outro tipo. Enquanto esperamos uma coroação de poder, esperamos uma coroação política, Jesus vai mostrar que os planos de Deus são diferentes dos nossos. E antes da festa da Páscoa, na quinta-feira, tem esse versículo interessantíssimo de João, né? Que Jesus tem uma hora, né? Jesus vai sabendo controlar os seus inimigos, de certo modo, né? Não passar do ponto até que ele entenda qual é o momento de que realmente acontecer isso tudo. Mesmo que o pecado seja livre dos que o matam, dos que o perseguem, dos que o traem, né? Mas Jesus entende isso tudo e livremente assume por amor. Por amor. Nossa salvação vem por amor e uma obediência amorosa de Jesus, de um amor que vai até o fim. Até o fim é interessante, porque o evangelista João, né, usa uma palavra que é ambígua, telos, né, fim, que pode ser amar até o fim, até o último momento, e amar até o fim, até o mais profundo, né? Então, Jesus amou com profundidade até o último instante da sua vida, entregando-se totalmente. E esse mistério é celebrado de modo, assim, claríssimo no Tríduo Pascal. É importante a gente entender, porque a pergunta foi especialmente em relação ao Tríduo e também a algumas coisas características desses dias. A igreja é sábia porque nós vivemos essas realidades, né? Nós vivemos a Eucaristia instituída, nós vivemos a caridade, nós vivemos a paixão e ressurreição do Senhor em cada missa. Cada missa, tudo isso está presente. Cada domingo é Páscoa semanal, né? Cada domingo eu estou ali presente na Eucaristia, também diante do Calvário, da paixão do nosso Senhor. Eu sou alimentado por Jesus e devo me mover pela caridade. Então, tudo isso já está em toda missa. Mas para a gente entender melhor, nós precisamos também de um ciclo anual para, em certos momentos, nós entrarmos mais nesse mistério. Então, esse
mistério do Tríduo Pascal é antecipado por um tempo de quaresma. Nós estamos ainda e vamos até quinta-feira, né? A quaresma acaba na quinta-feira santa, antes da missa vespertina, né? Da Paixão do Senhor. Então, a quaresma é esse tempo em que eu vivo mais fortemente a penitência, que sempre deve estar na minha vida, a penitência, mas que eu mais fortemente assumo um propósito, vivo um estado de conversão mais profundo, procurando me aprofundar e me preparar para essa graça que é muito maior do que qualquer esforço meu, né? Até isso a liturgia é sábia. Então, 40 dias de quaresma, né, simbolicamente, um pouco mais, e na Páscoa, 50. Né? Então, assim, a graça é sempre maior do que o nosso esforço, né? A graça sempre antecede o nosso esforço. E aí, nós somos introduzidos a partir do domingo de Ramos, em que entramos em Jerusalém, nós somos introduzidos, então, no mistério da paixão de Jesus. O que é muito interessante, né? Amanhã, quem participará da missa do modo como for possível, nós podemos escutar dois evangelhos. Um é da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e depois, durante a missa, o da paixão, o segundo evangelista do ano. Então, o ano os anos litúrgicos, né, são separados em três, né? O ano A, Mateus, ano B, Marcos, ano C, Lucas. Então, amanhã nós vamos escutar o relato da paixão segundo Marcos, que é o ano que a gente está vivendo. Então, isso é muito interessante, porque a glória de Jesus já vai conectada com a sua paixão. A entrada para Jerusalém já é em vista da sua paixão. E nós já vemos esses dois mistérios ao mesmo tempo. Essa já é uma particularidade da Semana Santa, né? Nós temos um domingo, que é o domingo de Ramos, que tem dois evangelhos. E isso se dá por causa que esses dois mistérios foram sendo celebrados pela igreja. Não sei se vocês sabem disso, né? Em Roma, desde o século IV, se celebrava essa missa da paixão, né? Com o evangelho da paixão. Em Jerusalém, no mesmo período, se celebrava a entrada de Jesus em Jerusalém, né? O bispo sentava no jumentinho, entrava em Jerusalém, o povo cantando com ramos, né? Então a igreja conectou essas duas liturgias e fundiu as duas, né? Juntou. E por isso nós temos um domingo com dois evangelhos, porque tem esses dois mistérios ao mesmo tempo. Tanto é, né, que o domingo no missal é nomeado exatamente como domingo, a gente fala sempre domingo de Ramos, né, num jeito assim um pouco mais genérico, mas o texto está domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Então, sempre as duas coisas conectadas. E aí, o domingo de Ramos nos introduz na Semana Santa. A Semana Santa, nós vamos escutando os textos os textos bíblicos, especialmente também a primeira leitura, que vai marcando algumas coisas, né, sobre o sofrimento de Jesus. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas Isaías muitas vezes é chamado, né, o profeta Isaías, de o quinto evangelho, né? Porque Isaías às vezes conta coisas com tantos detalhes que parece que ele sabia tudo que ia acontecer vivendo 600 anos antes. Então, especialmente 4 textos desse tempo são muito fortes, que são os cânticos do servo sofredor. Então, esses cânticos do servo sofredor, a gente escuta na Semana Santa. Então, se vocês prestarem atenção, por exemplo, segunda, você vai ler o primeiro cântico do servo sofredor. Terça, o segundo cântico do servo sofredor. Quarta, o terceiro cântico do servo sofredor. Sexta-feira, o quarto cântico do servo sofredor. Então, os textos mais fortes de Isaías, que a gente escuta o tempo todo nos relatos da paixão, estão distribuídos na Semana Santa para a gente, antes de chegar na quinta, né? Então, desde o domingo, nós estamos escutando a paixão, essa imagem do servo sofredor, até chegar à quinta-feira. Então, vamos lá. Tríduo Pascal. Então, nós chegamos no momento em que saímos da quaresma e entramos nesse mistério, um único mistério, né? Quase assim, um único mistério vivido em vários aspectos, em 3 dias separados, que é o Tríduo Pascal. Então, Quinta-feira Santa, que nós celebramos. A quinta-feira, que é a missa vespertina da Ceia do Senhor, né? Em Cena Domini, na Ceia do Senhor, é uma celebração que junta 3 aspectos, a Quinta-feira Santa. Ela junta
a Eucaristia, o sacerdócio e a caridade. Por quê? Na quinta-feira, Jesus, em torno da mesa, celebrando a ceia do Senhor, ele institui a Eucaristia. Né? Isso para nós é claro. E essa instituição da Eucaristia, ela é junto com a instituição do sacerdócio. Por quê? Quando Jesus está celebrando a Eucaristia e diz: "Fazei isto em memória de mim", fazei isto. Fazei o quê? Eucaristia. Instituição da Eucaristia. Fazei quem? Os discípulos, os apóstolos que estão ali. Então, fazer isto é o que e quem. Quem faz são os apóstolos, sacerdócio. O que faz Eucaristia, instituição da Eucaristia. Então, por isso, na quinta-feira, tem uma coisa também que muitas vezes, acredito que esse ano nós vamos fazer na Sagrada Família, que nesse dia os padres se reúnem junto com o bispo para renovar as promessas do sacerdócio. Então, todas aquelas promessas que nós fazemos quando nós nos ordenamos padres, nós fazemos de novo na quinta-feira, junto com o bispo, e lá, junto com ele, né, o bispo vai, junto com todo o presbitério, né, que a gente chama presbitério, o conjunto dos padres. O bispo vai consagrar, né, vai fazer a bênção sobre os óleos, que vão ser usados durante todo o ano. Então, do mistério de Jesus, né, aqui a gente já vê também o sinal da liturgia, vem toda a graça dos sacramentos, né? Nesse dia a gente entende a instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio, nós já abençoamos o óleo do batismo, o óleo da crisma, o óleo da unção dos enfermos, o sacerdócio já vem implicado também a própria confissão, e a Eucaristia por si mesmo já é o símbolo do matrimônio, né? Meu corpo dado por vós, meu sangue dado por vós, não tem nada mais matrimonial do que isso, né? Então, a gente vai entendendo que o Tríduo Pascal, então, é essa fonte de todos os sacramentos. E a liturgia vai ensinando isso para a gente com valores muito simbólicos. Então, voltando para a missa vespertina da Ceia do Senhor, né? Eucaristia, sacerdócio e caridade. Por quê? Jesus amou até o fim. E isso é muito mostrado na liturgia. Então, eu vou dar vou falar algumas coisas para vocês das leituras que nós vamos escutar nesse dia, só para vocês terem uma noção, né? Então, primeira coisa, o texto que nós vamos escutar na quinta-feira. Na quinta-feira começa com a Páscoa dos judeus, na verdade. Porque como a gente vai perceber em outros textos e na liturgia, Jesus é o Cordeiro de Deus. Nós escutamos isso várias vezes. Mas o Cordeiro é uma imagem que brota do Êxodo. Então, Deus manda sacrificar o Cordeiro, e esse Cordeiro vai se tornar a imagem depois de Jesus que a gente usa até hoje, né? Eis o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Então, o Cordeiro que é sacrificado e que passa o sangue na porta dos judeus, nós escutamos essa leitura na Quinta-feira Santa. Lembrando que essa instituição deve ser para sempre feita, né? Então, aqui já é uma imagem do que nós celebramos na quinta-feira. O cordeiro pascal nosso não é aquele cordeiro animal, é outro cordeiro. Então, a leitura nos lembra isso. Depois disso, nós temos a segunda leitura, que é a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Não sei se vocês sabem disso, né? Porque a gente tem o texto bíblico, Mateus, Marcos, Lucas, João. Só que a ordem cronológica, ou seja, a ordem em que foi escritos os livros, não é essa, né? Os primeiros livros são as cartas paulinas. Então, se é assim, primeira carta aos Coríntios, com a instituição da Eucaristia, que a gente escuta quinta-feira, é o texto mais antigo que a gente tem que fala da Eucaristia. Então, nós escutamos a instituição da Eucaristia quinta-feira, não no Evangelho, a gente escuta a instituição da Eucaristia na segunda leitura, que é o texto mais antigo sobre a Eucaristia, que é o 1 Coríntios. No Evangelho, nós escutamos a instituição da Eucaristia? Não, nós entendemos, escutamos o sentido da Eucaristia, que é a caridade. O Evangelho é tirado de João. João não fala da instituição da Eucaristia no Evangelho, não tem a instituição da Eucaristia no Evangelho de João.
é esse texto de João 13 que eu comecei aqui. Então, Jesus amando até o fim, no final da ceia, tira o seu manto e vai lavar os pés dos discípulos. Né? Então, o serviço. Né? A Eucaristia, o símbolo é o serviço. E o serviço que é encarnado também assim é mostrado ritualmente com o símbolo do lava-pés na quinta-feira. Então, o lava-pés é o que é a Eucaristia? Né? A Eucaristia é a caridade. Como que um discípulo é reconhecido como discípulo de Jesus Cristo? Pela caridade, pelo amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, amar os inimigos, amar uns aos outros, assim reconhecerão que serão meus discípulos. Caridade, né? Não querer os primeiros lugares, mas renunciar a si mesmo, esvaziar a si mesmo, leitura da sexta-feira, para entregar-se totalmente a até mesmo aquele que é menor do que eu. Os discípulos eram menor do que Jesus. Eu sou mestre, eu sou senhor, e eu lavo os pés. Então, por isso, o padre também entende que o seu ministério é serviço. E cada um deve entender que a sua vocação é serviço, é amor. Então, a liturgia vai nos dando esses elementos todos. E, além disso, né, tem alguns detalhes. Por exemplo, nós não cantamos o Glória na quaresma inteira, exceção das solenidades, né? São José e a Anunciação cantamos por ser solenidade, mas até agora nós não tínhamos cantado. E aí tem um Glória na quinta-feira, que nos lembra a solenidade que nós estamos celebrando. Só que aí a gente toca os sinos, toca a sineta, tudo mais, e depois isso se cala, né? O silêncio começa a entrar na liturgia. Tanto é assim, né? É engraçado, os livros da liturgia também dizem que é bom diminuir os instrumentos do glória para frente. Então a gente vai entrando num silêncio a partir da quinta-feira, que é para a gente entender nesse mistério. E aí, depois disso, nós vamos para a liturgia eucarística na quinta-feira, que tem esse elemento interessantíssimo que às vezes passa muito despercebido da caridade. Eu vou ler para vocês como está no missal, né? No missal fala assim, quando a gente vai fazer o ofertório, né? A procissão das oferendas, na realidade, que convém fazer uma procissão com os donativos para os pobres. Pode-se organizar uma procissão dos fiéis com donativos para os pobres, durante a qual entoa o seguinte canto ou outro adequado. Por que eu quero chamar a atenção isso aqui? Olha que coisa bonita que a liturgia mostra, né? O que a gente fez na quaresma? Jejum, esmola, penitência. Só que o jejum, ele tem sentido na medida em que eu renuncio para dar para outro, para quem precisa. Então, na Quinta-feira Santa, a liturgia prepara um momento em que eu manifesto a minha caridade para quem é aquele que mais necessita, despojando de mim mesmo, fazendo uma procissão além das oferendas, levando, sei lá, donativos, cestas básicas, alguma coisa assim, entendeu? Eu só estou dando uma imagem de como a liturgia pensa, né? Nós vivemos a quaresma o tempo todo a penitência, e agora nós vamos simbolizar essa caridade de um jeito concreto, mostrando que nós juntamos coisas para dar para as pessoas, simbolizando nossa caridade que brota da Eucaristia. Liturgia. Isso tudo está na liturgia. E tudo isso é espiritualidade para nós vivermos o Tríduo Pascal. Eu estou falando aqui para vocês porque, assim, eu quero mesmo incentivar vocês a viver esse tríduo do melhor modo possível, com oração, com reflexão. A gente tem textos, né? Quem quiser o livreto, depois eu mando também. Tem um site que tem as leituras. Nós temos leitura para meditar 2 semanas. Depois eu vou falar do Sábado Santo, que tem 9 leituras. A gente tem leitura da Sagrada Escritura, os textos da liturgia são tão bonitos, né? Então, assim, a gente tem matéria e a gente tem que achar tempo, né? De fazer silêncio, de meditar, de rezar, de realmente viver com Jesus essa passagem. Páscoa é passagem, passagem da morte para a vida. Que Jesus faz e que a gente tem que viver também. No batismo a gente faz isso. Em cada confissão a gente faz isso. Porque nós estávamos mortos e voltamos a viver, estávamos perdidos e fomos encontrados, como diz o Pai Misericordioso. Então, a passagem da morte para a vida,
acontece por causa do tríduo pascal de Jesus. E nós devemos viver junto. Então, a quinta-feira acaba assim. Depois da Eucaristia tem a transladação, né? Jesus não volta para o mesmo lugar. Na pandemia, lógico, a gente não vai viver esse rito desse modo, porque as indicações é de voltar para o sacrário, fazer a oração, terminar normalmente. Mas, de qualquer modo, esse símbolo, né, de Jesus que sai, assim, por amor a nós, da sua zona de conforto, né? Jesus vai para o Getsemane, Jesus fica super angustiado, é o texto de domingo, de amanhã, né? Marcos é o texto em que Jesus fica mais angustiado, é Marcos. Jesus fica angustiado, né? Abá, Pai, afaste-me este cálice, mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. Então, a quinta-feira nos leva para essa pergunta, né? Eu estou com Jesus fazendo a vontade do Pai? Eu estou com Jesus fazendo a vontade do Pai, do Abá? Ou eu ainda estou fugindo, igual amanhã todos os discípulos vão fugir? Ou eu estou fugindo de estar com Jesus, né? Ou eu estou caindo de sono na oração, ou eu não estou fazendo nada. Jesus me encontra sempre lá, né? Me chama para rezar junto com ele e eu não consigo vigiar nenhuma hora. Então a quinta-feira termina assim, no silêncio, né? No silêncio de Jesus que sai e eu que preciso acompanhá-lo. Posso rezar a quinta-feira, fazer vigília, para depois também me preparar para a sexta-feira, no Tríduo. Vamos lá, Tríduo Pascal, Sexta-feira Santa. Então, Sexta-feira Santa é um dia que vocês já sabem, né? A igreja fala da abstinência de carne todas as sextas-feiras do ano, mas tem 2 dias especiais que ela fala da abstinência de carne e do jejum obrigatório, quarta-feira de cinza e sexta-feira da paixão. Então, a sexta-feira nós já é um jejum diferente. É interessante isso, né? Não vou ter tempo para explicar isso, né? Aqui. Mas os textos litúrgicos, eles falam do jejum da sexta e do sábado muito mais como um jejum em preparação para a festa da vigília do que um jejum mais penitencial. É interessante isso, né? No sábado, especialmente, né? É o jejum que eu tô, tipo assim, tô me preparando para uma festa em que vai ter um banquete gigantesco. Então, eu me preparo antes, né, para isso. Mas, de qualquer modo, existe esse jejum na sexta-feira, que é muito importante ser vivido. E na sexta-feira, às 3 da tarde, nós celebramos, então, a celebração da Paixão do Senhor. Como vocês bem sabem, não existe missa na sexta-feira, nem no sábado de manhã, até a hora da vigília pascal. Não existe missa na igreja, porque o Nosso Senhor está morto. Né? O corpo, a missa, vamos dizer assim, né? É até difícil explicar um pouco esse mistério, mas de qualquer modo, né? A missa, que é esse mistério completo, ainda não chegou. Não tem como, porque Jesus não está ressuscitado, né? Nós recebemos a comunhão que foi consagrada na quinta-feira, na Eucaristia, mas a sexta-feira não é dia da missa, é dia da celebração da palavra, da oração universal e de alguns elementos. Então vamos lá, sexta-feira. Silêncio, como eu disse, o silêncio impera, né, na Terra. Existe um silêncio. Como tem um texto muito bonito no ofício das leituras no sábado, né? Do silêncio na terra inteira, porque o seu Senhor está morto. Então é assim que o padre entra na missa, em silêncio, todo mundo em silêncio, e se prostra. Naquele mesmo gesto que ele fez na ordenação sacerdotal de entrega, de novo. Assim como Jesus se prostra amanhã no Getsemane, como a gente vai escutar, o padre se prostra diante do mistério. E é interessante porque assim, tem alguns símbolos, né, que é mais uns detalhezinhos. Por exemplo, na sexta-feira o bispo não usa o anel. Não sei se vocês sabem, né, o bispo tem um anel que é do bispo. Por quê? Porque o bispo, o anel do bispo simboliza o matrimônio dele com a igreja, né? Só que a sexta-feira é o dia do matrimônio. Por quê? Assim como do lado aberto de Adão nasceu Eva, do lado aberto de Cristo nasce a igreja, né? Então, o matrimônio de Cristo vem da paixão do Senhor. Então, é interessante, tem esse detalhezinho, né? Nós estamos entrando na celebração em que a igreja nasce, em que tudo nasce, em que a salvação nasce, em que a graça nasce. A quinta-feira é a antecipação dessa entrega. Jesus fala: olha, a entrega que eu vou fazer sexta-feira tem um significado, né?
Isto é meu corpo dado por vós, isto é meu sangue. Simbolicamente, né, na presença real, substancial do corpo e sangue de Jesus, ali na Eucaristia, Jesus antecipa a graça que vai nascer toda do seu lado aberto na cruz. E nós entramos isso com silêncio total. E aí, a partir do silêncio, nós temos três partes na missa, porque, como eu disse, tem a liturgia da palavra, a adoração da cruz, e depois da adoração da cruz, nós temos então a comunhão, o rito de comunhão, não a liturgia eucarística. No rito da palavra, também textos muito bonitos e importantes para vocês meditarem. O primeiro, eu já falei para vocês antes, é o quarto cântico do servo sofredor. Então, aquele cântico em que, assim, parece que Isaías antecipa tudo, né? Dei as costas para me baterem, dei a face para me arrancarem a barba. Jesus que parece que está descrito totalmente, não tinha figura humana, nesse texto tão rico de Isaías, que é o quarto cântico do servo sofredor. Aí tem o Salmo 30. O Salmo 30 é cantado. Não sei se vocês já prestaram atenção nisso, né? Jesus, quando morre nos evangelhos, ele. Ah, outra coisa, se vocês tiverem pergunta, podem colocar no chat, e depois, terminando, se der tempo, eu respondo, tá? Jesus reza dois salmos. Em Mateus e Marcos, ele reza: meu Deus, por que me abandonaste? E em Lucas, ele reza: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A liturgia divide esses dois salmos. Amanhã a gente vai escutar o primeiro, meu Deus, por que me abandonaste? E sexta a gente escuta: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, que é o segundo salmo, né? Então nós temos a oportunidade de ver os dois salmos que são colocados na boca de Jesus na hora da morte, completos na liturgia nessa semana. E por que, Pai, em tuas mãos entregue teu espírito? Por que a escolha desse salmo? Também por causa do evangelho que nós vamos escutar. Nós escutamos, além da carta aos Hebreus, né, que fala de Jesus que assume nossas fraquezas, o sumo sacerdote perfeito, nós escutamos o evangelho de João, o evangelho em que Jesus triunfa na cruz, em que Jesus abraça a cruz com todas as forças, que Jesus parece realmente assim, que ele está doando, tudo é por amor, ele entrega o seu espírito, a mãe e o discípulo amado está ali, perto na cruz. Tudo acontece em João para demonstrar esse amor que vai até o fim, até as últimas consequências, e que Jesus realmente não foge da cruz em momento nenhum. Não que os outros evangelhos digam isso, mas em João ainda é mais evidente como Jesus é rei. Jesus é rei, triunfa da cruz. Pilatos está o julgando, mas na verdade Jesus está julgando Pilatos, né? E nós percebemos então esse evangelho muito longo, né? Graças a Deus, nós temos a oportunidade de escutar toda a história da paixão, em que nós somos introduzidos nesse mistério de Jesus que triunfa já na cruz. Sexta-feira Santa não é o dia do luto. Sexta-feira Santa é o dia da vitória. Da vitória totalmente estranha, totalmente surpreendente de Deus, que se deixa pendurar na cruz. Quem é pendurado é maldito, como diz o Antigo Testamento. Jesus se deixa se chamar de pecado, ser maldição por nós, para nos salvar da maldição, da nossa condenação, para nos salvar totalmente. O Evangelho de João introduz esse mistério todo, e a partir desse mistério que brota, né, desse sangue e água, que simboliza os sacramentos, que simboliza a graça, nós escutamos, meus irmãos, depois disso tudo, a homilia que o padre vai fazer e uma oração universal. É muito bonito porque o que a igreja entende, né? Nesse dia em que nós celebramos essa graça que brota do coração de Jesus, é um dia que a gente reza pela igreja inteira. Então, existem várias intenções para sexta-feira. Então, a gente reza primeiro pela igreja, depois a gente reza pelo Papa, por todos os fiéis, pelos catecúmenos, para quem vai se batizar no outro dia, no sábado.
pela unidade dos cristãos, pelos judeus, pelos que não creem no Cristo, para que todos encontrem em Jesus o centro da sua vida, pelos poderes públicos. No tempo de pandemia, o Papa também, né, por meio da Congregação para o Culto Divino, tem uma intenção especial para o tempo de pandemia, para ser rezada aqui, por todos os que sofrem provações. Então, a igreja entende que, dos braços abertos de Jesus na cruz, né, a igreja, junto com ele, intercede pelo mundo inteiro, pela salvação do mundo inteiro. Por quem crê, por quem não crê, pelo Papa, pelos poderes públicos, pelo mundo inteiro. Cristo é rei do universo e triunfa a partir da cruz. E depois disso, na quinta-feira, perdão, na sexta-feira, nós temos o rito da comunhão. Então, esse corpo entregue por nós na cruz que nós celebramos, nós podemos o receber em comunhão, mesmo que não tenha Santa Missa. Então, por isso que depois, né, porque o altar fica totalmente sem as imagens tampadas desde quinta-feira, o altar sem forro, né, nós cobrimos tudo para que a Eucaristia possa ser entregue para todos. Então, esse é o mistério da sexta-feira, e de novo, quando termina, nós saímos em silêncio. Silêncio. Porque o nosso rei está morto. Né? O rei triunfa da cruz, mas ele quer entrar até a profundidade das angústias humanas. Tem um texto muito bonito de Irineu de Leão, que diz o seguinte, Santo Irineu de Leão tem um certo episódio que ele diz: Deus não cobraria de nós aquilo que ele mesmo não tivesse sentido. Deus não cobraria de nós aquilo que ele mesmo não tivesse passado, tivesse sentido. O rei quer entrar nas profundezas da maior escuridão humana, que é a morte, para que nós achemos sentido em tudo na vida, até nesse mistério que para nós é tão difícil de entender. Então, por isso nós continuamos em silêncio diante do mistério de Jesus que me ama, se entrega por mim, mesmo eu gritando, crucifica-o, crucifica-o, mesmo como quando Pedro, como fazemos quando, como Pedro, né? Nem o conheço, nunca o vi, não o conheço, ou quando o vendemos por 30 moedas, ou por outras coisas. Entramos então no Sábado Santo, que continua ainda essa espiritualidade, né, de contrição, de silêncio, até nós celebrarmos a celebração, né, a Vigília Pascal. Então, uma coisa muito interessante, importante também, né? Me fizeram a pergunta, fiz uma outra live com os coroinhas e acólitos hoje. Por favor, alguém me diga o tempo, porque senão eu empolgo. Coloquem aqui no chat, tá? Muito bem. Na Vigília Pascal, o que é muito importante entender, né? Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Como assim terceiro dia? Então, não sei se vocês sabem isso, né? Nós temos a contagem do tempo romano. O que isso significa? Nós contamos o dia a partir da meia-noite. Meia-noite e um, o dia mudou, né? Meia-noite e um segundo mudou o dia. Os judeus não contavam assim, eles contavam a partir do pôr do sol. 6 da tarde o sol se pôs, acabou o dia. Mudou o dia, é outro dia. E o que acontece? Então, Jesus, por que a gente celebra sábado já, a partir à noite, a ressurreição do Senhor? Primeiro, porque a gente não sabe qual a hora que Jesus ressuscitou. E segundo, porque já é domingo da Páscoa, né? Para o judeu, já é o domingo em que o Senhor ressuscitou, já é o oitavo dia. Tanto é que, então, Jesus morreu na sexta, no entardecer da sexta já é sábado, então, sexta, primeiro dia, entardecer, segundo dia, entardecer do sábado, terceiro dia. Então, a partir já do entardecer, vésperas, por isso que domingo começa já no sábado à noite, para a liturgia, né? Se você vai sábado à noite na missa, você celebra a liturgia do domingo, cumpre o preceito. Muito bem. Então, nesse dia, nós celebramos a Vigília Pascal, que é a missa das missas, né? Que é o centro do ano litúrgico. E que tem 4 partes, que tem a celebração da luz, a liturgia da palavra, a liturgia batismal e a liturgia eucarística. Então, a Vigília Pascal é exatamente essa celebração do domingo, do domingo pascal, com todos esses elementos grandiosos. Então, começa como? Com a luz, né? Por que a gente celebra a noite? Né? A escuridão da morte, a escuridão do pecado, as trevas, a não presença de Deus.
E nessas trevas surge uma luz. Eu sou a luz do mundo. A bênção do fogo novo, acendimento do Círio Pascal. O Círio Pascal, aquela vela grande que vocês conhecem, é Cristo ressuscitado, é símbolo de Cristo ressuscitado. Para a liturgia, o Círio não é um objeto, é praticamente uma pessoa, né? Por isso que a gente incensa o Círio, fica lá simbolizando Jesus ressuscitado 50 dias do lado do ambão. Então, ali tem muitos elementos interessantes, né? A luz que vai iluminar o mundo. E como que essa luz vai, né? Primeiro, o bispo, reza sobre o fogo, abençoa o fogo, acende o círio. Depois, né? Até isso é interessante. Essa fé começa com o padre, né? Tipo assim, quem é que nos instrui na fé? Quem faz homilia naquele dia? O padre. Então, o primeiro a acender o círio, a luz no círio pascal é o padre. Então, né, o primeiro que vai alimentar o povo também depois é o primeiro a acender a luz. Né? Essa fé que vem do círio, vem para o sacerdote, presidente. Depois, quando canta de novo Eis a luz de Cristo, essa luz vai se espalhando na Assembleia inteira, né? Então, a fé, assim como na nossa vida, né, vai passando de pessoa para pessoa, essa luz que é acesa no batismo, que a gente recebe também uma vela, essa luz vem desse sábado, a luz do Cristo ressuscitado, que com a sua fé e com a sua graça vai iluminando a todos nós, né? Se Cristo não ressuscitou, vã é nossa fé. O fundamento da fé está todo nessa luz da ressurreição que se espalha. Então, depois disso, dessa liturgia da luz, que nós entendemos tudo isso, né? E que nessa luz nós somos também luz, sois sal da terra e luz do mundo, vem a liturgia da palavra. E a liturgia da palavra é riquíssima. Muitas vezes nós somos acostumados nas nossas missas, né? É opcional, e por isso se escolhe muitas vezes porque o padre tem que celebrar 2 vigílias pascais, né? Por causa da falta de padres também. Se pode celebrar com 9 leituras, então a vigília pascal é a noite inteira praticamente, né? Então, 7 leituras do Antigo Testamento, uma leitura do Novo Testamento, o Evangelho, e para cada leitura do Antigo Testamento tem um salmo específico, né? Então é a missa que tem uma leitura, um salmo, e oração do padre. Uma leitura, um salmo, oração do padre. 7 vezes repetidas, depois a leitura do Novo Testamento e o Evangelho. Por causa dessa extensão muito grande, como eu disse, por razões pastorais, às vezes se reduz a 3 leituras do Antigo Testamento, uma do Novo Testamento e depois o Evangelho. Só queria comentar com vocês os temas, né? Então, o que a gente lembra de várias coisas? A gente vai dando uma revisada em toda a história da salvação no Sábado Santo. Então, a gente lê sobre a criação, porque nós estamos vendo a nova criação com os próprios olhos, né? Na missa. Jesus, o filho, a morte já não tem poder, né? O homem levanta de novo, ressuscita, é a nova criação em Jesus. O sacrifício de Abraão, então a gente lembra, né? Abraão falando, Deus vai preparar um cordeiro, né? E Isaac carregando a lenhazinha no ombro, como diz Santo Agostinho, que é o símbolo de Jesus carregando a cruz, né? Isaac que vai ser sacrificado. Passagem do Mar Vermelho, então, estamos passando o Mar Vermelho, né? Páscoa, passagem. E essa passagem simboliza o batismo, que também vamos celebrar, né? A nossa passagem da morte, Egito, para a vida, terra prometida. A nova Jerusalém, né? A Jerusalém que Jesus que morreu, que agora ressuscita, agora a Jerusalém não é mais essa terrena, não é a que está lá em Israel, mas é Jerusalém do alto, que a gente tem que procurar a igreja. Fonte da sabedoria, né? A ressurreição é fonte da sabedoria. Jesus é a sabedoria encarnada. Coração e espíritos novos, Ezequiel. A ressurreição de Jesus e o batismo quer tirar o nosso coração de pedra e dar um coração de carne, a nova aliança no seu sangue. Então, esses temas todos que eu repeti para vocês, que eu disse aqui, né, um pouco, são falados nesse dia, nessas leituras. E depois disso, nós cantamos o Glória com tudo que tem direito, né? Então, depois de muito tempo também, já cantamos na quinta-feira, cantamos o Glória e agora vai continuar cantando esse Glória por mais 50 dias.
E nesse glória nós tocamos o sino, acendemos a vela das velas do altar, e depois disso nós lemos a leitura do Novo Testamento. Então a leitura do Novo Testamento é a carta de São Paulo aos Romanos, que fala especialmente, né, que nós, de certo modo, fomos consepultados com Cristo e ressuscitados, né? Nosso velho homem foi crucificado. Então aqui já é uma fala para nós. Não estou falando de Jesus, mas falando de mim, né? Essa ressurreição é para mim, né? Eu tenho que ressuscitar dos meus pecados, eu tenho que ressuscitar do meu egoísmo, eu tenho que ressuscitar da minha lógica centrada só em mim. E depois o evangelho da ressurreição, um aleluia bem bonito, né? Bem maior, o padre pode cantar o aleluia. E depois vem a narração da ressurreição a partir de cada ano. Por fim, as duas últimas partes, a liturgia batismal. O que é a liturgia batismal, né? Se essa graça que é recebida da cruz, nós precisamos, nós que somos batizados, renovar as promessas, e quem não é batizado pode ingressar nesse mistério. Então, se batiza, se crisma, se dá a primeira Eucaristia nesse dia. E a liturgia batismal é muito rica, com a aspersão, com a renovação das promessas, com o batismo, com a própria crisma. Lógico que esse ano, também mais uma vez por causa da pandemia, né, nós vamos poder celebrar apenas, né, a Congregação para o Culto Divino disse para celebrar apenas a renovação das promessas batismais. Mas, de qualquer modo, a liturgia batismal é esse símbolo, né? São Paulo diz, nós fomos mortos, né, com Cristo, sepultados com Ele, ressuscitados com Ele. Por onde que a gente começa esse processo? Pelo batismo, né? Então, por que também o símbolo maior do batismo é entrar na água e sair da água, né? É a morte para o mundo, a morte com Cristo e a ressurreição, levantar outra pessoa. E depois disso, a liturgia eucarística, né? Tudo isso é celebrado na Eucaristia que vamos receber. O corpo que nós recebemos da Eucaristia é o corpo ressuscitado de Jesus. Se não existe ressurreição, não podemos receber a Eucaristia. Não teria como receber a Eucaristia, né? Que corpo é esse que eu recebo? Se não existisse mais corpo, né? Se fosse deteriorado pela morte. Não, nós comungamos o corpo ressuscitado de Jesus. Isso é engraçado, não sei se vocês já prestaram atenção nisso, né? O padre tem um certo momento, quando no Cordeiro de Deus, né, ele faz a fração do pão, e aqui já estou finalizando o Tríduo Pascal, fazendo a fração do pão, ele pega uma parte do corpo de Cristo e coloca no sangue de Cristo, né? Vocês já viram isso. E é muito interessante, eu acho que também isso é um símbolo, porque também não tem a missa na sexta-feira, né? Porque nós comungamos do corpo ressuscitado de Jesus. E a Eucaristia é símbolo do sacrifício, né? Porque, ó, corpo, vida separados. Eucaristia no pão, né? E Eucaristia no vinho. Corpo, vida. Quando o padre coloca aquele pedaço de pão, ele simboliza a ressurreição, porque o corpo e a vida se unem de novo. Pelo mistério do corpo e sangue de Jesus, tem essa oração, né? O padre só lembra quando está na ordem certa. Quando vai rezar assim, separado, o padre não lembra, não. Mas quando a gente coloca, nós rezamos bem assim. Esta união do corpo e sangue de Jesus, Cristo Senhor nosso, que vamos receber no Ciro para a vida eterna. Nós estamos falando da união do corpo e do sangue, de Jesus ressuscitado, que agora nós vamos receber. E por isso, na Eucaristia, né, nós celebramos no domingo, é a Páscoa. É a Páscoa das Páscoas, né? Domingo é a Páscoa semanal e o domingo da Páscoa é a origem de tudo. E nós vamos receber desse Jesus ressuscitado que celebramos. Então, meus queridos, esse é um pouquinho, né, uma fraçãozinha de tudo isso que nós celebramos na liturgia. Eu quis aqui dar umas pinceladas para dizer para vocês, olha, às vezes a gente fica procurando textos de meditação e é muito bonito e eu concordo, a gente precisa de ajuda. Mas às vezes a gente já está com os textos bíblicos todos prontos para a gente meditar 2 semanas sobre o Tríduo Pascal e a gente perde. A gente não se prepara, a gente não reza junto, a gente não lê o texto antes, para ver esse mistério todo ali à nossa frente, né? Os textos da liturgia. É o mistério da nossa fé, é o mistério da nossa salvação.
E se nós não celebramos isso direito, possivelmente, né? Não sei como que ainda, nem até esse exato momento, eu não sei como é que foi o decreto ainda de Goiânia, mas espero que nós vamos celebrar com 30% pelo menos. Mas nós precisamos celebrar isso individualmente também, não só na liturgia, precisamos preparar, precisamos ter ação de graças, precisamos viver isso, é isso que nos transforma, nos converte, né? Porque senão a gente vai continuar nessa mesma vida nossa de sempre, cotidiana, sem mudar nunca. Então, eu exorto vocês muito, vivam esse tempo do Tríduo Pascal que se aproxima, desde, né, uma boa quaresma já prepara uma boa Páscoa, né? Tem um padre velhinho aqui de 90 anos que me diz isso, né? Que uma boa quaresma a boa quaresma é o pressuposto para uma boa Páscoa. Mas, de qualquer modo, né? Mesmo tendo feito uma boa quaresma, se a gente não se esforça, é possível que a gente não viva esse tríduo de um modo tão frutuoso. Então, isso que eu queria um pouco partilhar com vocês nesse tempo que me deram. E estou à disposição. Não sei se alguém quer fazer alguma partilha ou alguma fala, alguma pergunta, estou aqui. Alguém tem alguma pergunta? Padre, eu gostaria de saber se Estou escutando. eu queria saber se as 7 leituras têm algum motivo da quantidade ou mais em relação aos temas que são uma sequência, como essa as 7 Fantástico. leituras que o senhor estava dizendo. Sim. Olha, eu vou ser sincero que essa coisa do 7, eu penso que é uma coisa assim, é escolhida pelo simbolismo do 7. É muito importante quando lê a Sagrada Escritura que algumas coisas são simbólicas. E os números na Sagrada Escritura são simbólicos. Para o Antigo Testamento, o 7 é simbólico. 7 é plenitude. Né? Isso tem várias explicações para isso, né? Porque o 3 é um pouco o sentido de divindade, o 4 é de terreno, né? Então o 7 é a junção do mundo sobrenatural e natural, né? Também o 7 tem a dimensão dos povos pagãos, né? Então, quando vão conquistar a Terra Prometida, tem 7 povos pagãos, né? Então, 7 é a plenitude dos povos pagãos. Né? Então, o 7 também é um símbolo do paganismo. Tanto que é interessante, não sei se já prestaram atenção, né? O 7 é o símbolo da plenitude, mas muitas vezes ligado ao mundo fora do judaísmo. E o 12 é plenitude, simbolizado pelo judaísmo, né? Pelas 12 tribos de Israel. Tanto é assim que, por exemplo, multiplicação dos pães. Na primeira multiplicação dos pães, quantos cestos sobram? 12. Na segunda multiplicação dos pães, quantos cestos sobram? 7. Então, assim, né? O simbolismo de. O símbolo da multiplicação dos pães da Eucaristia, né? A Eucaristia, que é, de certo modo, guardada, os discípulos depois vão distribuir, né? Para a plenitude do povo de Israel e para a plenitude dos povos pagãos, né? Essa abertura a todo mundo. Então, eu acho que, assim, o 7 é escolhido como Antigo Testamento 7. Então, 7 leituras simboliza chegou a plenitude dos tempos. A gente escuta isso muitas vezes, né? Jesus vem na plenitude dos tempos, né? No tempo que ele devia vir, escolhido. Então, o 7 simboliza isso. E, além disso, existe um fio condutor, como você falou. Então, começa assim, tem uma ideia cronológica, né? A criação, sacrifício de Isaac, depois, como eu disse para vocês aqui também, passagem do Mar Vermelho. Então, são coisas que vão se ligando à Páscoa, mas que tem uma cronologia e também vão entendendo o que é a Páscoa para mim. Coração novo, espírito novo, como Ezequiel diz, né? A fonte da sabedoria que brota da cruz. A passagem do Mar Vermelho, que além é minha passagem do Mar Vermelho, eu estou passando pela água, batismo. Estou passando pela água para ser salvo, né? Eu estou entrando na terra prometida pela água que Deus milagrosamente me faz passar. Então, essas coisas todas vão dando uns sinais para nós, né? E por isso eu acho que o 7, sim, é plenitude, é pensado para ser um número 7, e além disso, existe um fio condutor muito pensado. E outra coisa interessante. Ah, padre, mas essas coisas, o senhor é padre, né?
como é que eu vou chegar a essa conclusão aí? Ah, mar vermelho é o batismo. As orações do missal fazem essa interpretação para a gente. Sabiam? Cada oração depois do missal faz essa interpretação. Vou ler uma aqui para vocês verem, só uma, tá? Então, eu estou falando aqui, eu falei do Mar Vermelho, minha interpretação do Mar Vermelho. Agora vamos ver como é que o texto litúrgico aqui fala desse texto de Êxodo também. Um instantinho, achei. Ó Deus, vemos brilhar ainda em nossos dias as vossas antigas maravilhas. Como manifestaste outrora o vosso poder, libertando um só povo da perseguição do faraó, realizais agora a salvação de todas as nações, fazendo-as renascer nas águas do batismo. Conceder a todos os seres humanos tornarem-se filhos de Abraão e membros do povo eleito. Ou então, tem outra opção. Ó Deus, à luz do Novo Testamento, nos fizestes compreender os prodígios de outrora, prefigurando no Mar Vermelho a fonte batismal. E naqueles que libertastes da escravidão, e naqueles que libertastes da escravidão, o povo que renasce do batismo. Então, aquele povo é símbolo desse povo. Conceder a todos os povos que, participando pela fé do privilégio do povo eleito, renasçam pelo Espírito Santo. Então, os textos vão interpretando para a gente as leituras do Antigo Testamento. Por isso eu digo, leiam. Assim, é possível achar isso na internet, tem isso na liturgia diária, às vezes, no aplicativo, né? Então, isso pode ajudar vocês a, nossa, nunca vi isso nesse texto. Muito bem. Mais alguma coisa? Eu, padre. Sim. Responde a do Eduardo aí primeiro, aqui. No chat. Tem cantos que somente são tocados no tríduo pascal? Sim, tem algumas antífonas muito particulares desse tempo, né? Por exemplo, a adoração da Sexta-feira Santa, né? Aquela, povo meu que te fiz eu, foi em que te contristei, né? Não vou lembrar da letra agora, né? Mas é um texto, Lamentações de Jeremias, se não me engano, que exatamente é cantado só aqui. Então, assim, tem ou Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, né? Assim, a gente escuta quase, é Sexta-feira Santa. Então, tem músicas que são muito particulares desse tempo, sim, do tríduo pascal. Como o precônio pascal também, né? Aquele cântico que a gente canta, ou até mesmo no domingo de Páscoa tem uma sequência que é só na Páscoa que se canta. Então, de fato, tem alguns cantos que já ouvi falar do impropério, né? Por nome, talvez eu conheça, mas não lembre. Mas possivelmente é um canto litúrgico mais antigo. E como ele também existem algumas outras músicas muito específicas. Sim. Próximo. Eu espero ter respondido. Isso, boa noite. A minha pergunta é sobre a questão da liturgia mesmo. Na verdade, é uma curiosidade. Lá no início o senhor falou, né, que o tríduo pascal é o centro litúrgico da nossa fé. A nossa igreja, né, a igreja católica, ela é muito ritualística, assim, tem muitos cerimoniais, as solenidades, né? A liturgia, ela tem um porquê, a própria escolha dos salmos, né, dos anos litúrgicos, e isso particularmente eu gosto muito. Mas, assim, eu vou fazer duas perguntas, porque a segunda é uma extensãozinha também da liturgia, que é uma curiosidade que eu tenho. Primeiro, como a igreja vê a importância da liturgia, do rito, né, da missa, em especial dentro no período pascal, para a contribuição da solidificação da nossa fé, né, da nossa espiritualidade? Em resumo, por que é importante seguir a liturgia, seguir ritos, né, para fortalecer a nossa fé? E o outro ponto que está dentro da liturgia, que é uma curiosidade que eu sempre tive, alguém já me respondeu, mas eu esqueci. Lá na liturgia eucarística, quando o padre, o sacerdote ergue o cálice, né, com vinho, né, o pão eucarístico, apresenta, e aí nós ajoelhamos e ficamos num momento de oração. O que eu devo fazer naquele momento? Eu devo agradecer, eu devo pedir, né? Assim, é uma curiosidade que eu tenho. Sim. Você está perguntando naquele momento da consagração em que se ajoelha? Ou depois da comunhão? Isso.
Isso, não. Dentro da liturgia eucarística, né? Quando apresenta, por exemplo, eis o meu corpo, fazer isso em memória de mim. Nós nos ajoelhamos, é um momento de silêncio. O que a igreja orienta a que nós, né, façamos nesse instante? Eu faço um agradecimento, eu faço uma oração, eu faço um pedido. Não sei se você conseguiu entender assim a minha dúvida. Entendi. Ótimo. Então, vamos primeiro essa coisa, como a liturgia solidifica a nossa fé. Nós não temos tempo de ler todas as coisas, né? A igreja tem mais de 2.000 anos de história, né? Ou a igreja mesmo menos de 2.000 anos, né? Jesus morreu 33, né? 33. E a igreja tem uma história gigantesca, né? Muito bem. A liturgia é muitas vezes a síntese de um caminho de 2.000 anos, né? Então, assim, nesses textos tem uma sabedoria da fé que é transmitida geração a geração. Então, por que assim também eu, Padre Rodrigo, falar por mim? Padre, o senhor tem liberdade de mudar os textos, você pode improvisar, né? Mas pensa, olha o nível, né? Tipo assim, eu, com a minha mente limitada, quanta besteira eu posso falar numa oração? Ou quanto eu posso ser raso ou superficial? Entendeu? Enquanto tem textos aqui inspirados em Santo Agostinho e Santo Atanásio, na Sagrada Escritura inteira, né? Como eu falei para vocês, lá Domingo de Ramos, os dois, tipo assim, desde o século IV tem as duas procissões, a gente juntou as duas. Então, é a igreja que tem um tempão e essa verdade solidifica a minha fé. Porque é engraçado, né? Tem certas coisas que eu não sei se vocês já perceberam, tem certas coisas que a gente nem precisa ler muito. O católico tem uma coisa que um professor meu dizia, tem um nasos católicos, né? Tem um nariz católico, né? Tem coisa que você escuta, você fala assim, esse negócio não cheira bem. Esse negócio tá estranho. Por que também? Porque a gente está escutando a teologia da igreja na liturgia o tempo todo. Jesus é filho de Deus, Jesus é verdadeiramente Deus, verdadeiro homem, Pai, Filho, Espírito Santo. Ele está escutando isso, mesmo que talvez às vezes não preste atenção, que é horrível, mas a gente está escutando, está escutando. Então, se a gente vai bebendo dessa fonte, isso vai solidificando minha fé e vai fazendo com que eu tenha uma espiritualidade cada vez mais eucarística, a liturgia da palavra, que é a palavra de Deus, né, que é presença também de Jesus, vai fazendo que eu torne cada dia mais santo. Então, isso eu vejo como, assim, a importância da liturgia é crucial. É um vamos dizer, dos pilares da fé, né? Que vamos dizer assim, resumindo, né? Um pilar da fé que é o testemunho, a palavra e o meu testemunho de vida, a liturgia e a caridade, né? E aí a gente poderia juntar aqui várias coisas. Liturgia entra sacramento, oração, mas tudo bem. Então, liturgia é um pilar. Se a gente tira isso, a gente tira a Igreja Católica, praticamente, assim, né? Então, a liturgia é importante, é um instrumento e é muito maior do que eu, simples padre Rodrigo, do ano 2021, entendeu? Porque, assim, lógico, a liturgia continua a crescer, né? Talvez com os santos atuais nós vamos continuar crescendo a liturgia com novos aspectos, né? São João Paulo II tem uma missa para ele, tem uma oração que é inspirada nos textos dele. Então a liturgia continua a crescer, mas ao mesmo tempo ela é esse veículo desse tempo todo. No tempo, especialmente, não sei se te respondi, né? Segunda pergunta, sobre ajoelhar no templo. A igreja, o que eu acho que é primeiro importante entender que a missa, ela é presidida pelo padre, mas ela é participada pelos fiéis, né? Então, assim, quando nós vamos para a Santa Missa, nós trazemos no coração muitas coisas, muitas intenções, muitas pessoas que a gente quer rezar, nossos sofrimentos, né? Então, oração muito bonita, não sei se vocês sabem, mas digo aqui, né? Tem orar irmãos e irmãs, né? Tem 3 opções. Uma eu acho que é bonita, que eu uso às vezes, né? Orar irmãos e irmãs, orar irmãos e irmãs, para que trazendo a este altar as fadigas e alegrias de cada dia, possam oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Para a missa, né, para a Eucaristia, eu levo as minhas fadigas, as minhas alegrias, o meu trabalho, e lá é a celebração de tudo isso.
Tanto é que quando o padre pega, né, o pão na mão e o vinho, ele diz, né, bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano. Na Eucaristia está sintetizado e resumido todo o nosso trabalho. Então, por que eu estou dizendo isso tudo, essa introdução gigantesca? Cada missa, cada pessoa tem uma intenção. Por que o padre faz uma pausa, por exemplo? Oremos. Fica aquele tempinho de silêncio. Oração da coleta. O silêncio é para que cada um ponha no seu coração a intenção que trouxe para rezar naquela missa. Então, cada um tem uma intenção. Tem a tia que está doente, tem a conversão de uma pessoa que gosta, tem uma prova que você quer colocar na mão de Deus para ver se é isso mesmo que Deus quer ou se não quer. Então, cada um tem uma intenção. E nessa intenção, cada um é livre de rezar. Então, naquele momento que eu me ajoelho, minha recomendação assim, é a concentração no dom de Jesus, né? Jesus está se doando a mim e eu tenho que fazer do mesmo modo. Só que, o que é essa doação de Jesus para mim agora, né? Então, cada um pode ser que alguém, em certo momento na Eucaristia, está ali rezando com uma intenção de ação de graças. Ou outra pessoa está rezando com uma súplica. Eu não vejo assim que eu possa colocar a Eucaristia, ainda mais nesse momento, numa forma que eu diga o que você deve fazer. Você deve seguir, né? Ajoelhar-se, silêncio, estar compenetrado no mistério, mas esse mistério pode ser um monte de coisa. Pode ser ação de graças para você desse dia, ou pode ser súplica. A gente é chamado a entrar na liturgia com todo o corpo, com toda a alma. Porque, por exemplo, na celebração do matrimônio, eu celebro a Eucaristia. Mas naquele momento, para os noivos, a Eucaristia é o quê? É o símbolo máximo daquilo que eles querem fazer na vida, que é doar-se a si mesmo. Então, talvez numa missa em que eu estou celebrando no matrimônio, o casal que está ali ajoelhado está rezando pelo matrimônio deles. E os que estão lá também na Assembleia estão rezando. Em outra missa pode ser outra coisa. Se eu estou numa missa de um fiel defunto, eu estou rezando pela alma daquela pessoa. Então, a Eucaristia é um mistério que abarca tudo. E por isso eu vejo que pode ser que cada pessoa, naquele momento, vai ter uma experiência de oração diferente. Muito bem. Foi essa a última pergunta, gente. Então, avisando aqui no chat, viu? Muito obrigado, Thiago. Já, padre. Eu tava acompanhando, tava escrevendo um aqui. Tem como abrir uma exceção? Pode fazer, Natan, pode fazer. Eu tava até mandando no chat. Eu vou mandar. Manda. Aqui. Muito Ganhou bem. essa nos acréscimos, Natan. Então eu vou ler para sair, né? Aqui também, Aldírio. Padre, eu tenho uma dúvida a respeito da liturgia. Jesus no Evangelho de São Mateus, Mateus 6, versículo 7 a 15. Antes de ensinar o Pai Nosso nos diz, quando orarem, não usem muitas palavras, como fazem aqueles que pensam que é por muito falarem que Deus os ouvirá. Não sejam como eles. O vosso Pai sabe muito bem do que vocês precisam antes de lhe o pedirem. A dúvida que eu tenho é, se não seria errado ficar sempre rezando as mesmas orações. Muito bem, né? Uma oração, uma pergunta interessante. Então, o que eu acho é, Jesus usou o Pai Nosso como um modelo de oração, né? É um modelo de oração. No Pai Nosso está resumido vários elementos da nossa fé, certo? Então, o que Jesus está repreendendo é uma certa prática de a gente ficar multiplicando as palavras e às vezes não ligar essa palavra a uma intenção real do coração, né? Santo Agostinho fala também, se não me engano é Santo Agostinho, né? De concordar mente com a voz, né? Qual que é o risco até mesmo nas orações, vamos dizer assim, que são estabelecidas? É eu ficar mecânico, né? Então, eu acho, não tenho dúvida, é certo nós fazermos algumas orações, especialmente aquelas orações que brotam da palavra de Deus, né? Pai Nosso, Ave Maria, os Salmos, né? São todas orações que já estão escritas. O grande problema nisso é entrar nessa lógica que Jesus está repreendendo, que é, muitas vezes, eu usar muitas palavras, achando que eu vou convencer Deus com isso, né? De um certo modo, de mandar Deus
alguma coisa. Não, existe uma lógica na oração que é de eu abrir o espaço para que Deus faça o que Ele quer. Pai nosso, né? Não seja feita a tua vontade, não seja feita a minha vontade, mas a tua. De certo modo, o que Jesus falou no Getsemane é concretizado. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim como no céu é feita a tua vontade, seja feita aqui comigo. Então, é uma abertura do coração que eu faço, como Jesus fez no Getsemane, não seja feita a minha, mas a tua vontade, que eu faço na oração do Pai Nosso, que é modelo para outras orações. E o importante é de entender que não é 100 Pai Nossos que vão me fazer santificar simplesmente porque eu falei aquelas palavras concretamente. Mas eu preciso entrar no mistério daquela palavra, né? Tanto os santos, né? Tem uma coisa de São Francisco, né? Que ele falou Pai. E ele ficou umas 2 horas só pensando nessa palavra, né? Pai, o que isso significa? Então, o que eu acho nós temos orações que nos ajudam a rezar, que são solidamente podem ser rezadas porque Jesus ensinou, o anjo Gabriel falou a Maria, está na palavra de Deus, é palavra de Deus, mas mesmo nessas orações, eu preciso colocar o meu coração e viver essa oração de modo pleno, sabendo que Deus faz o que quer, que sabe o que eu preciso, mas que Ele também quer ver o meu desejo de como a viúva, outra parte do evangelho, né? Outra parábola, da viúva que fica lá importunando o juiz para olhar para a causa dela. Então, nós também precisamos. Então, não vou rezar. Não, tem que importunar. O problema é, de certo modo, esse uso mal das palavras, achando que eu vou convencer a Deus e sem realmente uma intenção do meu coração. Muito bem. Eu acho que é isso. Padre, então é bem parecido com o que o profeta Samuel disse a Davi, que o Senhor não olha para as aparências, e sim para o coração. Sim, sim. Pode ser que uma pessoa, lá, né, parábola do fariseu e do publicano, né? Tá lá o fariseu rezando no íntimo. Íntimo, ele não fala nada. Ele tá lá em pé, né? Eu não sou como esse publicano, né? Eu entrego meu dízimo, eu jejuo 2 vezes por semana. O íntimo dele não estava rezando. Quem foi justificado para casa? O publicano, coitado, lá atrás, ajoelhado, dizendo: Senhor, tem piedade de mim que sou pecador. Dizendo uma frase, entendeu? Então, o importante é de entender que nós temos que conjugar, sim, a oração vocal ou mental com a minha vontade, com o meu coração. Sim, sim. Muito obrigado e desculpa. Ah, Perdão. não, desculpa, não. Tá, foi ótimo, sua pergunta foi ótima. Muito obrigada, gente, pela presença de todo mundo aqui. Obrigada, Fábio, pela disposição, né, em esclarecer as nossas dúvidas também e poder dar essa contribuição que foi magnífica. Assim, a gente poderia ficar falando muitas horas aqui, né? Sim. Mas, infelizmente, a gente tem um tempo e precisamos cumpri-lo, né? Mas muito obrigada mais uma vez. Foi muito bom. Eu agradeço, espero ter contribuído com a oração de vocês, com o Tríduo Pascal. Uma Semana Santa realmente santa para todo mundo. E não saiam porque vão tirar foto, tá? Vai ficar gravado isso. E que Deus abençoe todos, o caminho de santidade de cada um. Amém. Muito obrigada.